Baobá, semente lá da África. Baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Minha amiga, meu amigo, o dia hoje é para frente, diferente da maioria dos programas que nós fizemos que apresentam o passado. Nós teremos hoje o futuro. Nós temos hoje um professor, uma pessoa notável, que eu aprendi sobre ele, não só no currículo, mas pela notícia do trabalho que ele desenvolve em nossa Universidade Federal. Que, a propósito, a universidade ganhou a nota máxima do MEC e eu que participo dela e me sinto participante sempre, fiquei feliz com o resultado e parabenizei a Zé Daniel, o nosso reitor magnífico, figura humaníssima, sobre o êxito que está acontecendo na sua administração. Claro que é toda uma universidade, mas há também uma diretriz em busca da qualidade. Nós trazemos hoje para o Baobá Cultural o professor Alisson Souza, que é uma figura simplesmente lutadora, que tem feito uma carreira ao lado da nossa universidade, desde formatura em computação, o mestrado, o doutorado, a participação, está hoje também na Metrópole Digital, orientando e fazendo. É um homem que tem orientado a criação, a criatividade do mundo virtual, no ângulo dos jogos, de formação, de criatividade. Estimula, mas é também um homem voltado para outro ângulo, para o passado, os museus. Os museus que são uma projeção do que nós seremos. A partir desta visão, o professor Alisson está aqui entre nós. Tem uma participação absolutamente notável. O trabalho dele de formação tem sido louvado porque há uma coisa extraordinária. Por exemplo, eu posso falar um pouco, que me interessa sempre, a economia do Brasil, que andei vendo. Imagine que os jogos, os games, hoje tem uma participação de 13 bilhões de reais. Pensa que significa 2,5 bilhões de dólares. É muita coisa, é muito valor que aí está. E o mais grave é que muito parte desse dinheiro vai para o exterior. Porque os países, sobretudo os países desenvolvidos, mais desenvolvidos do que nós, vendem o produto da sua criação. E é simples porque a venda de coisas virtuais, você não tem objeto pegável para você, sensorial. A forma, a participação é dos sentidos, da participação é de um mundo novo que está sendo criado. Professor Alisson, bem-vindo ao nosso programa. Estou muito contente com a sua presença aqui. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu vi que você tem desenvolvido trabalhos nesse sentido. Um deles é também sobre a mobilidade, que é possível ser feito como forma terapêutica. Isso. Me fala um pouquinho sobre essa coisa. Falo sim. Então, queria dar um olá aí para todo mundo, queria agradecer mais uma vez por estar aqui fazendo parte desse programa, fico muito feliz, agradeço demais suas palavras, elas são um grande incentivo para a gente continuar a fazer o que a gente vem fazendo, né? Que eu faço com muito amor. Como você falou, sou filho da casa, né? Acho que tenho graduação, mestrado, doutorado na UFRN, já sou professor lá há quase 10 anos, então assim, eu tenho um carinho muito grande pelo UFRN, eu faço lá muito mais assim, do que apenas trabalhar, né? Eu acho que eu vivo a universidade, gosto muito de estar lá dentro, de fazer parte do Metrópole Digital e tudo isso aí com certeza influencia para o desenvolvimento desses projetos, né? Eu queria também pedir licença
para me audiodescrever, né? Eu sei que nós teremos algumas pessoas para assistir o programa que não são capazes de ver, né? Então a gente vai... eu gosto sempre de trabalhar com essa audiodescrição, né? Então, eu sou um homem branco de 1,98 m, eu tenho cabelos castanhos, barba. Eu disse que Alisson era como o hino nacional, gigante pela própria natureza. Ele agora está confessando. 1,98 m. A gente tem que olhar para ele não só como uma figura intelectual que tem que olhar para cima, mas até fisicamente. História da sua vida. Vamos falar um pouquinho antes. Podemos. Um pouquinho. Você nasceu onde? Como? Sou filho daqui, nasci em Natal. Meu pai é cearense, de Fortaleza, e minha mãe do interior, de Currais Novos. Eles se conheceram aqui em Natal, eu nasci aqui em Natal, morei aqui por 10 anos, né? E já nessa época, muito novinho, eu passava na FRN e dizia para meu pai, eu quero vir para cá. Na época eu pensava em ser estudante, mas parece que deu mais certo ainda e agora estou lá como professor. E aí depois eu morei por 6 anos em Fortaleza, morei por 2 anos em Brasília, conheci um pouco desse nosso Brasil maravilhoso. E aí, na época do vestibular, confessando um pouco a minha idade também, né? Eu terminei fazendo vestibular na UFC, na UFRN, passei nas duas e aí optei por ficar na UFRN para voltar para perto da família, voltar para casa e realizar esse sonho que eu tinha desde novinho de estudar por lá, né? Na minha graduação eu trabalhei já na área de desenvolvimento de jogos, também um pouco de desenvolvimento de aplicativos, desenvolvi o SIGA Mobile na primeira versão, né, do SIGA para Android, mas aí depois mestrado, doutorado e agora na docência eu mergulhei de cabeça nessa área de jogos mesmo, que é a área que mais me atrai. E além disso eu gosto muito também da realidade virtual, né, que acho que é uma coisa que a gente vai discutir um pouquinho também hoje. Mas na graduação eu comecei trabalhando com jogos, né, como você falou, e como meu trabalho de conclusão de curso, eu terminei desenvolvendo um jogo para fisioterapia. Um pouco, Alisson, sobre os jogos que você possa mostrar ao nosso telespectador. A gente tem um aspecto muito interessante assim, lá no laboratório, né, de desenvolver jogos com propósitos educacionais, de treinamento, o que a gente chama de jogos sérios. E aí a gente trouxe um pouquinho aí de uma imagem de um jogo que a gente está fazendo agora para um treinamento de enfermeiros e profissionais de saúde relacionado a um procedimento chamado PIC, né, que é um procedimento feito em bebês que estão internados em UTI para ajudar a entregar o medicamento a eles de uma forma mais adequada. É um procedimento um pouco complicado, né, de se fazer, existem várias etapas e a gente está criando um jogo para deixar isso mais divertido para aqueles que precisam aprender como fazer. Acho que é interessante. Você tem hoje uma moça. Tenho. Filha. Como é o nome dela? Alice, minha pequenininha, de 1 ano e 7 meses. Minha esposa Rafaela, mãe dela. A gente está bem feliz aí com esse desafio, que sem dúvidas é o maior de todos. O seu encanto é ela? Total. Tudo que eu faço agora é pensando nela. Eu quero levar ela para assistir as coisas que a gente desenvolve no museu. Ela ainda não entende muito bem, mas só dela estar no ambiente, eu acho que ela já está entendendo um pouco a importância daquilo para a gente. Mas parabéns por Alice. Obrigado. E que tenha um futuro bacana ao lado de Rafaela e ao seu lado. Obrigado. A gente sonha bastante com isso e com certeza, desde que ela nasceu, tudo mudou assim. O que a gente faz é pensando no futuro dela, né? No bem-estar. E quem tem filho sabe, né? A gente não precisa explicar. E ela vai viver um outro mundo, porque é uma personalidade já de um mundo novo que surgiu. Sim. Observa, a minha geração era a geração que estava começando a ver TV. Era novidade. O telefone era fixo. Mil coisas dessa natureza que foram mudando ao longo da vida. Mas eu sou um homem do século passado. Ela é você também é, né? De certa forma, mas ela é deste novo mundo, desse novo milênio, deste novo século. Né? E isso é algo que a gente busca muito entender e trabalhar lá dentro do nosso laboratório, que é como que a gente pode entreter e convidar essa nova geração para conhecer o antigo, né? Assim, se a gente for olhar para museus por aí, tem muitos que ainda expõem como se fosse 1970, né? E um grande desafio nosso é tornar isso mais interativo, tornar isso mais atual, exatamente para essa geração nova também se sentir abraçada nos museus. O custo da holografia é geralmente muito alto, não?
Depende muito. Uma coisa que a gente tenta trabalhar, assim, dois pilares fortes que eu tenho lá no meu laboratório é, primeiro, regionalismo. Então, o Brasil é fantástico, o Nordeste é mais ainda. Então, assim, eu tento trabalhar muito coisas nossas. A gente não precisa fazer um jogo de bang-bang sobre os índios americanos, porque nós temos índios aqui, uma cultura incrível, um folclore maravilhoso. Então, a gente tenta trabalhar muito aqui dentro. O segundo ponto, que também é relacionado ao nosso Brasilzão, é o baixo custo, né? Assim, a gente não nada em dinheiro, a gente sabe como as coisas são difíceis por aqui. Então, tudo que a gente desenvolve, a gente tenta fazer do melhor custo possível. Então, sim, a holografia é uma coisa muito cara, é uma coisa muito sofisticada, mas do jeito que a gente desenvolve, a gente usa capa de CD e um tablet, e isso dá certo, entendeu? Então, assim, a gente consegue fazer com baixo custo, a gente consegue encantar os visitantes e não necessariamente a gente precisa fazer a coisa mais tecnológica possível. Se a gente faz o básico bem feito, a gente consegue agradar quem está indo ver. É muito bom. Você também, a sua tese é aproximar as distâncias no mundo virtual, não é verdade? Exatamente. Como é que você trabalhou isso? Então, a gente percebeu um fenômeno, né? Eu tenho também um background, assim, um grande interesse na área de neurociência, do usuário, da pessoa, entender melhor o ser humano. E a gente percebeu, né, baseado em outros autores também, que quando as pessoas usam a realidade virtual, tudo parece menor. Então, isso é muito complicado para algumas aplicações, como, por exemplo, de arquitetura. Você quer mostrar a casa da pessoa no ambiente virtual e aí a pessoa vai achar tudo pequeno e vai achar estranho, mas não é o real, é uma impressão. Então, a gente estudou isso no meu mestrado, a gente tentou melhorar esse fenômeno, comparou algumas tecnologias diferentes e acho que no final a gente conseguiu dar alguma contribuição, né? Não resolvemos o problema, ainda é um problema bem estudado, assim, bem aberto, mas com certeza a gente deixou uma contribuição lá para tentar ter aplicações mais fidedignas, né? E as pessoas se sentirem melhor dentro desses ambientes virtuais. Como você vê a possibilidade do Brasil criar, desse grupo, inclusive da Metrópole Digital, criar jogos que possa competir no mercado? Olha, a gente tem muita capacidade, tá? A gente tem muito talento aqui no Brasil e como eu falei, né, a gente tem muita cultura interessante. Então, eu acho assim que quando a gente, claro, entender o público mundial, né, a gente sabe exatamente o que eles gostam, a gente pode começar a vender para eles a nossa cultura, né? Então, assim, a gente pode começar a fazer jogos mostrando o que tem aqui, o que a gente faz aqui, e coisas legais acontecem, né? Então, a gente já tem alguns jogos feitos no Brasil que estão ganhando o mundo, que tem algum destaque, mas com certeza a gente ainda tem muito espaço para crescer e esses últimos anos têm sido muito importantes nesse sentido, né? Tanto as universidades quanto as próprias empresas, né? e o produto, né? Os alunos que estão saindo delas estão criando produtos muito interessantes. Eu acho que para breve assim, o Brasil já vai começar a figurar bem no mundo. E há uma coisa, a nossa universidade sempre teve nota máxima em computação, não é verdade? Sim. O curso que você participou desde o começo está aí, né? Brilhando em vários setores. Né? Exatamente. O curso de Ciência da Computação, que é o curso que eu sou formado, mas não é o curso diretamente, né, que eu atuo, é um curso que, na época que eu me formei, tinha uma formação muito básica na área de jogos, né? Uma formação muito forte na área de desenvolvimento de algoritmos, até na parte de desenvolvimento de sistemas, mas na área de jogos ainda era um pouco tímido, né? Agora, no nosso bacharelado em Tecnologia da Informação, que é o curso de graduação do Metrópole Digital, a gente tem uma ênfase inteira voltada para jogos. Então, a gente tem disciplinas de desenvolvimento de jogos, criação de música, desenho, na criação de personagens e narrativas. Exato. Então, assim, a gente sai do básico, a gente sai do vamos ensinar vocês a programar e a gente fala sobre todos os aspectos de um jogo, né? Porque um jogo é uma peça de arte. Então, assim, envolve desenho, envolve modelagem 3D, envolve música, efeitos sonoros, talvez dublagem. E a gente precisa saber um pouco de tudo isso. Então, a gente Alisson, utilização de possibilidade de utilização de inteligência artificial, design conforme. Todo tipo de uso, né? A gente tem hoje muito forte a inteligência artificial como criação de conteúdo, né? Assim, a gente consegue hoje criar um desenho, criar uma tela de fundo, alguma coisa para ser uma base para o nosso jogo, né? A gente tem até um pessoal que está trabalhando com a gente
que usou para criar as referências de tela, tipo, olha, eu quero telas dessa forma. Então a inteligência artificial criou e eles passaram para um artista real fazer realmente os desenhos, né? Então a gente tem muita possibilidade nesse sentido e os jogos em si usam muito inteligência artificial para os seus personagens, para os seus atores. Então acho que é interessante também a gente fazer esse casamento, né? Muito bom. Aí me diga uma coisa, e a biocomputação, esse trabalho, como é que é ser feito? Isso, a bioinformática é uma área recentemente nova, né, na qual eu fiz meu doutorado. Bioinformática melhor, né? Seria Isso. E aí a gente, a bioinformática, ela hoje funciona também dentro do Metrópole Digital, né? E é uma área, assim, integrando biologia e computação. Como existem várias maneiras, né? A gente tem um grupo muito forte que trabalha com a parte de genética, DNA, parte molecular, criação de fármacos. E agora a gente também tem um grupo bacana que trabalha, que foi onde eu atuei, né? Que trabalha com a parte mais de neurociência computacional. Então, usando o computador para modelar o cérebro, entender um pouco mais como o cérebro funciona e tentar ajudar a melhorar toda a qualidade de vida da gente e os aspectos relacionados ao ser humano, né? Então é uma área muito legal de se trabalhar. Eu tenho muito orgulho de ter feito doutorado nessa linha e a gente atua hoje, inclusive, dentro do Instituto do Cérebro, então já tem uma parceria muito forte com eles também. E eu acho que é um caminho também para o futuro. Eu sei que, por exemplo, a coisa mais atual que nós sofremos tanto com a Covid-19 que foi fruto da bioinformática para fazer a vacina. Exatamente, né? Chegou aí, senão ainda continuaria o mundo sofrendo, não houvesse isso. E não só isso, né? Nós publicamos um artigo recentemente também com o professor César Reno Costa, que foi meu orientador, mostrando a importância do lockdown. Então a gente fez estudos de simulação com números, com dados, e a gente mostrou nesse trabalho, que está disponível gratuitamente, quem quiser procurar, que por causa do lockdown nós salvamos várias vidas. E que se ele tivesse durado um pouco mais, teríamos salvado mais algumas. Então, assim, é interessante a gente colocar um pouco de ciência numa discussão que foi tão forte aqui no Brasil de por que fechou, abre logo e tal. A gente tentou trazer um pouco de ciência para isso também e acho que foi uma contribuição importante. Eu penso que é um mundo novo. Novamente, a bioinformática está por aí, né? Sim, a utilização e a cura de doenças e possibilidades são infinitas, não? Exatamente. Ninguém pode saber até que ponto chega lá. Exatamente. Tem muita coisa evoluindo e, assim, a gente trabalha muito essa questão humana, né, da evolução, da melhora dos fármacos, né, da evolução dos remédios e tal. Mas também tem muitas linhas dentro da bioinformática estudando, por exemplo, para melhorar a reprodução de camarões ou a produção de peixes, ou enfim, a gente consegue atuar em muitos campos para melhorar a qualidade de vida, né? Se a gente consegue ter um tratamento melhor para os camarões, eles podem ou diminuir de preço ou aumentar a disponibilidade. Enfim, a gente consegue gerar novos produtos. E tem toda a razão quando você fala em camarão, porque nós somos potiguares, ou seja, no sentido etimológico da palavra, comedores de camarões. Comedores de camarão. Eu, como alérgico a camarão, me sinto muito detalhe muito importante, você tem uma presença de Fortaleza, não só por seu pai, mas também por ter passado na Universidade Federal do Ceará, que há uma coisa curiosa que eu gostaria de registrar sobre camarões. É que o termo camarões não era potiguar, não foi criado pelos índios nossos potiguares, foi o contrário. Foi pelos tapuias que chamava comedores de camarão como um desprezo, porque achava que era um bicho feio que se comia, que o tupi comia. Então, isso era agressivo. E foi registrado isso por Zé de Alencar, no livro Iracema. Ele registra que foi uma espécie de apelídio que os tapuias fizeram para gozar o potiguar, o comedor de camarão. Mas depois eles assumiram e nós assumimos e passou a ser uma orientação do nosso Estado. Né? Foi muito legal, não conhecia essa história. Eu acho que eu sou um pouco mais Papa Jerimum, porque eu sou alérgico a camarão. Eu acho que temos que ser Papa Jerimum por formação. A propósito, você também tem dado uma participação no Museu Câmara Cascudo da nossa universidade. Um pouco sobre o museu.
O museu foi uma casa que eu encontrei na universidade, assim, totalmente por acaso. A gente tem um projeto de fazer uma ópera com realidade virtual, uma coisa musical super interessante. E a gente queria, vamos me dar um espacinho para eu testar isso. E o museu tinha um espaço que a gente podia testar. Então a gente foi para lá, assim, por acaso. E quando eu cheguei lá, eu me apaixonei completamente. Eu digo, não, eu quero ficar aqui. E a gente começou a desenvolver aplicações. A gente fez a primeira exposição 100% virtual do museu. Então, assim, não tinha uma peça. A exposição era a virtualidade. Você entrava e algumas águas vivas estavam nadando pela sala e elas interagiam com você à medida que você andava pela sala. Então foi uma exposição bem legal, durou uma semana, teve mais de 1000 visitantes e isso abriu uma porta lá para eu começar a trabalhar em parceria com o museu. Então desde então a gente desenvolveu algumas exposições onde a gente traz dinossauros à vida usando a realidade virtual, a gente já teve 2 dessas. A gente está trabalhando agora na digitalização de parte do acervo do museu para guardar para a eternidade digital aí essas peças e que pessoas possam ver mesmo não sendo daqui. A gente está trabalhando também na linha de xilogravura. A gente criou uma aplicação virtual que você faz a sua própria xilogravura virtualmente, porém passando por todo o processo, desde desenhar, serrar a madeira, pintar, fazer a impressão, tudo também bem auxiliado pelo professor Everardo, né, que é um especialista na área. Então, a coisa que a gente sempre faz a gente tenta trazer um especialista para trabalhar com a gente e aí a gente coloca a nossa tecnologia à disposição desse especialista, né? Bota a criatividade para andar. Você sabe que muita emoção, por todas as razões possíveis, eu tenho para isso. Não só pelas origens, porque tem o nome de Câmara Cascudo, que é a que eu fui ligado durante toda a minha vida, mas ainda pelas figuras humanas que lá participaram. Foi meu amigo da vida inteira, Veríssimo de Mello, que fez todo um trabalho na direção do museu. Antes dele, Nunes, que foi um pesquisador. Campos, que andou pesquisando os velhos desenhos sob pedra. E, enfim, todo um trabalho organizado ao longo da vida e que tem a mensagem de Câmara Cascudo, um grande pesquisador local. Então é excelente e eu preciso visitar essa nova visão que eu visitei várias vezes o museu, mas o museu estático. Eu agora quero ver esse museu dinâmico, movimentado com a sua participação. Legal. Hoje a gente está lá com uma exposição chamada Navegar Impreciso, né, que conta um pouco da história do Marco de Touros, das canoas indígenas do século XIV. Que é uma maravilha, né? E a gente fez uma projeçãozinha na entrada lá para contar um pouco dessa história, para mostrar um pouco sobre as águas, que foi o que terminou juntando essas duas frontes, né, os portugueses e os indígenas. E é bem interessante visitar e conhecer um pouco mais sobre essa história que está exposta lá. E a gente está agora começando um projeto que vai ser bem interessante na área dos peixes aqui da nossa região. E esse projeto vai ter muita tecnologia, é o que eu posso dizer por enquanto, que está em fase de desenvolvimento. Mas eu queria dizer a você o seguinte, eu tenho um grande entusiasmo pelo museu. Sempre fui um frequentador de museu no mundo inteiro, onde andei. Eu sou um participante. Em todo canto, a cada momento me agrada. E queria dizer que há 2 projetos de que eu estou participante e quem sabe se você pode dar um alô. O primeiro deles é o seguinte, há um livro que foi feito na época para o reitor, quando eu estava como reitor, Lauro Bezerra, o Imperador do Sertão, que é Teodorico Bezerra. Ele tinha uma grande propriedade com tudo na vida e há coisas magníficas da sua história. Ele fotografava personalidades do Brasil e ao lado dele estão lá em Irapuru, o nome da fazenda que é em Touro. Mas a sede do município é Santa Cruz. E eu estou lutando com o filho de Teodorico e com Tomba, que é o deputado, sim, para que eles façam lá um museu, inclusive interativo, com a presença e com toda a tecnologia moderna para mostrar essa coisa nova. Só um exemplo. Ele trouxe Juscelino Kubitschek
Tudorico trouxe para ver uma vaquejada lá. E, na época, ele era o líder do PSD e Juscelino, o candidato à presidência. Ele, então, coloca um touro valente e rápido e coloca o nome nas costas do touro de JK. E ninguém pegava o touro correu, foi uma maravilha, foi vitorioso, palma. Depois entrou o outro touro igual, PSD, Vitória. E o partido de oposição, que era o DN, ele bota um garrote magro que quebra uma perna. Ele tem tudo isso, pensa o show que pode ser dado com a presença dessa lá. Com certeza, e é uma história bem curiosa, né? Não, esse é curioso e acho que esse museu vai sair. Que legal. Em Santa Cruz, que hoje é uma sede também de turismo, por conta da Santa que lá fizeram. Foi uma coisa muito interessante para a cidade mudou. Mas eu penso que você está unindo as duas pontas, o futuro com esses jovens que estão sendo formados e criados, e a visão do passado que está sendo apresentado no Museu Câmara Cascudo. E que você precisa visitar e aplaudir o trabalho que lá está sendo feito, desde a sua criação até o dia de hoje. Sim. Não é só inscrições rupestres que foram documentadas lá, não é só as baleias ou o resto que havia do passado, mas a presença e esse movimento da história viva. Muita coisa, tem muita coisa legal e é incrível conhecer um pouco a história do museu. Quando eu estava montando as experiências de realidade virtual lá, eu descobri que eles já tinham muitas coisas usando coisas físicas mesmo, construindo os espaços para que as pessoas pudessem conhecer espaços distantes, mas dentro do museu, com construções físicas e pinturas, e eu acho isso muito legal. Hoje em dia a gente tem tecnologia para fazer isso virtualmente, mas é incrível como desde sempre o museu teve à frente, né? E eu espero que ele agora continue evoluindo aí para, como você disse, trazer história, que é o mais importante, e conhecimento, que o museu também serve para isso, mas num formato que seja mais atual, né? Alisson, infelizmente a TV tem horário limitado, como eu lhe falei. Eu gostaria que você desse uma mensagem para a turma jovem que você formou. Então agradeço mais uma vez o convite por estar aqui. Eu queria falar com o pessoal assim, pessoal, existe uma área cultural também dentro da tecnologia da informação, né? O mundo dos jogos, o mundo da realidade virtual, a gente está lá estudando computação, estudando tecnologia, mas para criar arte, né? Então, se você tem essa visão, se você gosta disso, sinta-se convidado a conhecer o nosso instituto, sinta-se convidado a conhecer o nosso curso. E eu acho que a gente está num caminho muito bom agora, muito positivo, que a gente pode caminhar com boas oportunidades nesse mercado de jogos, nessa área de jogos e também nessa linha de realidade virtual aplicada a museus, aplicada à música, à cultura e a trazer felicidade ao ser humano. Acho que é muito disso. Muito obrigado, Alisson, por sua presença entre nós. Eu trago sempre um livro à indicação. Desta vez é uma revista. É um trabalho do acadêmico Manuel Onofre e de Tiago Gonzaga, o escritor. Mas uma beleza com muitos trabalhos, não só de acadêmicos da nossa Academia de Letras, mas de convidados especiais. Quem sabe se a gente vai ter um artigo aqui, um trabalho do professor Alisson posteriormente. Trago sempre uma frase que define, que eu faço para minhas filhas, mas deixo para vocês. A de hoje é a seguinte: o ser humano ético tem sempre ao seu lado um pensamento estético. Esta é a visão que eu tenho da vida, porque sem a beleza nós não podemos viver. Esse é o lado positivo. Este programa estará com vocês sempre às 8 horas da manhã do sábado e ao meio-dia do domingo. Fique conosco e divulgue o nosso programa. Baobá, semente lá da África. Baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa.